Boa tarde. Vamos então para a última sessão do nosso encontro de produtores de mirtilo. Esta é, não desmerecendo todas as outras, esta é aquela sessão em que finalmente vamos tentar interagir o máximo possível. Vamos inovar nesta sessão, não na sessão de encontro de produtores de mirtilo. Nós temos que inovar, temos que experimentar novas coisas e tentar fazer uma interação o máximo possível. Qual é a ideia desta vez de fazer? Temos os nossos convidados, eu vou pedir para eles se apresentarem daqui a um minuto, mas é assim, nós vamos ter um orador que vai apresentar um tema e eu vou solicitar a cada um dos presentes que aqui está que faça um breve, como produtores, né? Um breve comentário ao que foi dito. Faremos então 3 intervenções e em cada uma eles estão os privilegiados que terão direito a interagir com o orador. Depois, no final, então interagimos com a plateia, está bem? Vamos tentar este modelo, é novo, vamos experimentar, pode ser, eu espero que resulte, parece-me que vai resultar bem. Portanto, passando já, primeiro, já foram apresentados, portanto, mas eu acho que a confusão foi suficientemente grande para nós ninguém conseguir identificar bem quem é quem. Eu peço em 30 segundos que se consiga apresentar a sua exploração, mas em 30 segundos, ok? Para todos eles, em 30 segundos só para podermos saber quem é, ok? Chamo Luís Marques, tenho uma exploração no Concelho de Vozela, tenho à volta de 4 hectares. O início foi em 2010 e de lá para cá tenho renovado algumas variedades, tenho tido problemas com mão de obra, tenho coisas que com certeza vamos falar. Vamos falar, sim senhora. Simão Cabral, Argumil, pertence a Pinhel, mas estamos mais perto da Guarda, temos 58 mil plantas instaladas, vamos para o segundo ano de produção e esperamos um ano bom para que possamos ter uma boa produção para 2020. Muito obrigado. António Garcia, é representação da Mirtos. Portanto, nós estamos em Estremoz, com uma exploração de 32 hectares, com tendência para aumentar. Esperamos chegar aos 40 dentro de pouco tempo e estamos no 3º ano de produção. Pedro Lobo, da Quinta da Remolha, em Severo de Voga. Nós produzimos mirtilos, groselhas, framboesas, amoras, maracujás, ao longo de 4 hectares. Fazemos também transformação de produto. Boa tarde, Nuno Silveira, representação da Vision Agro. A nossa exploração agrícola está em Alpiarça. Temos neste momento perto de 24 mil plantas plantadas e estamos numa fase de crescimento. A primeira produção comercial vai sair agora, esperemos tudo correr bem, em junho de 2020. Boa tarde, eu sou Juan Carlos Miranda, sou da empresa Grinela e Acegrow. Nós tenemos perto de 20 hectáreas de mirtilo en toda a área de Viseu, Mangual, de Canas de Santa María e Mundao. Tamén tenemos framboesa e tenemos un almacén de procesamento de fruta. Bom, eu sou o mais pequenino daqui, sou o último, só tenho 2 hectares de mirtilo na Póvoa de Lanhoso. O meu nome é Carlos Barroso e venho aqui trazer a experiência um bocadinho daquilo que é a realidade do norte do país na produção de mirtilo. Obrigado. Portanto, vamos passar primeiro para o nosso primeiro orador. Chamaria então Pedro Julião, da Autoridade para Condições de Trabalho. O nosso primeiro tema será a mão de obra. Enfim, não preciso estar a explicar muito o problema que é a mão de obra nestas culturas dos pequenos frutos. Portanto, o palco é seu, 10 minutos, ok? Muito boa tarde a todos. Portanto, meu nome é Pedro Julião, sou inspetor no Centro Local da Beira Alta da Autoridade para as Condições de Trabalho e a apresentação que hoje tenho aqui a fazer é um bocadinho sobre as obrigações dos empregadores no que diz respeito às relações de trabalho. Portanto, ia só fazer uma pequena ressalva, portanto, a apresentação que eu vou fazer apenas diz respeito a relações de trabalho. Portanto, não é
nem à prestação de serviços, nem a trabalhos que possam ser efetuados por relações de familiares ou de boa vizinhança. Portanto, é apenas relação de trabalho, um contrato de trabalho. Eu vou então falar um bocadinho sobre as obrigações, mas uma vez que as obrigações laborais são muitas, o número é extenso, eu apenas vou falar do essencial, mas é o mesmo o essencial do essencial. Vão ser obrigações muito... O número que eu vou falar é coisas muito limitadas, é apenas um must-have que as empresas têm que ter. E uma delas é comunicar a admissão dos trabalhadores. Portanto, tem que ser comunicada à Segurança Social, tem que ser transferido, uma das outras obrigações é transferir, ou seja, a responsabilidade de acidentes de trabalho para uma companhia de seguros e promover a realização de exames de saúde para o trabalho. Quanto à Segurança Social, a comunicação para a Segurança Social, ela tem que ser feita preferencialmente, ou a regra é ser feita nas 24 horas antes da admissão. Essa é a regra. Existe uma exceção. Nos contratos de muito curta duração, portanto, de sazonalidade, como muitas vezes poderá ser o caso aqui da produção de mirtilos, ou também na prestação de trabalhos por turnos, e se houver uma justificação atendível, ela poderá ser feita nas 24 horas posteriores. Para além disso, também tem que haver sempre seguro de acidentes de trabalho. Eu chamava aqui a atenção para além de ter o trabalhador declarado ao seguro, é preciso também declarar as retribuições dos trabalhadores. E quando eu digo aqui declarar as retribuições, não é só a retribuição base. É também, estamos a falar também nos subsídios de alimentação ou outras prestações pecuniárias que sejam pagas aos trabalhadores. A terceira obrigação que tem que ter é a realização de exames médicos. Portanto, a realização de exames médicos para aferir se o trabalhador está em condições ou não para poder efetuar o seu trabalho. Os exames de saúde podem ser exames de saúde ou de admissão, que são feitos preferencialmente também antes da entrada no serviço, ou então nos 15 dias posteriores à sua admissão, desde que haja uma razão atendível. Para além disso, há exames chamados exames periódicos, que têm que ser realizados com uma periodicidade de 2 em 2 anos para a generalidade dos trabalhadores, ou então com uma periodicidade anual para os trabalhadores que tenham menos de 18 anos ou mais de 50 anos. Pronto. Outra coisa que eu vou chamar a atenção é para a avaliação de riscos. Não sei se aqui dá alguma exploração, já recebeu a nossa visita ou não, mas se receberem a nossa visita, é muito provável que o inspetor do trabalho, ou a inspetora, porque normalmente nós estamos numa organização em que 80% do corpo inspectivo é feminino, portanto eu sou uma exceção. Mas se forem visitados por inspetores de trabalho, eles vão pedir a avaliação de riscos, porque um dos nossos objetivos e uma das matérias que nós cada vez mais verificamos, e mesmo nos é pedido pela Inspetora-Geral da ACT, a doutora Luísa Guimarães, é verificar a adequação da avaliação de risco ao posto de trabalho. Portanto, para além de terem que ter a avaliação de riscos do posto de trabalho, é necessário que essa avaliação esteja adequada. Portanto, convém que tenham que ter os serviços de segurança e saúde organizados, normalmente muitas vezes por uma empresa externa. Para além disso, também chamava a atenção para o relatório único, que tem que ser apresentado normalmente de 16 de março a 15 de abril de cada ano, e que é um relatório onde tem toda a informação social da empresa. Tem o quadro de pessoal, tem o relatório, que é o anexo D, que fala sobre as questões de segurança e saúde, portanto, a forma como está gerido, como é que a empresa gera as matérias de saúde e segurança. Tem o fluxo de entrada e de saídas, portanto, é obrigatório realmente para quem tenha trabalhadores ao seu serviço apresentar o relatório único até 16 de abril de cada ano, até 15 de abril de cada ano. Para além disso, eu ia chamar a sua atenção agora de uma modalidade que vem prevista no Código de Trabalho, que é os contratos de muito curta duração. Portanto, há a possibilidade de fazer contratos de muito curta duração, que têm uma duração não superior a 15 dias. São contratos que não precisam de ser escritos, basta apenas haver uma comunicação à Segurança Social, uma comunicação que pode ser feita
Pode ser feita? Não, é feita online, junto à Segurança Social, tem um formulário eletrónico, e é um contrato que, regra geral, não pode exceder os 70 dias de trabalho por ano numa empresa. Portanto, uma empresa, somando o número de trabalhadores e o número de dias que foram prestados através de um contrato de muito curta duração, não pode exceder 70 dias. Chamava só aqui a atenção, se por acaso um contrato de muito curta duração durar mais de 15 dias, por exemplo, durar 16 ou 17 dias, ele automaticamente converte-se num contrato com termo certo de 6 meses. Portanto, essa é a regra. Portanto, o contrato de 15 dias, se por acaso, por algum motivo, exceder este prazo de 15 dias, automaticamente converte-se em contrato com termo certo de 6 meses. E é só chamar agora a atenção, relativamente às questões laborais, quais são as regras que se aplicam. Para além do Código de Trabalho, aplica-se também, sobretudo nas explorações agrícolas, o contrato coletivo da CAP. Portanto, o último foi publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego, número 8 de 2019. É muito fácil consultar o relatório único, basta até pôr no Google BTE, ele imediatamente direciona para a página do Boletim do Trabalho e do Emprego, e depois é só colocar o número do artigo, o número do boletim e o ano. Chamava a atenção para algumas coisas que estão previstas no contrato coletivo. Uma delas é um subsídio de refeição de 4,40 euros por dia de trabalho. Temos também a tabela salarial. Isto aqui é apenas um exemplo que eu tenho ali marcado, mas é apenas um exemplo. Para um trabalhador agrícola, o salário mínimo é de 605 euros por mês. E o próprio IRCT, portanto, o próprio contrato coletivo da CAP, também prevê num dos seus anexos a remuneração mínima diária para o trabalho sazonal. Por exemplo, se por acaso contratarem um trabalhador na modalidade de contrato de muito curta duração, tem aqui a tabela, portanto, em que já, para além do valor da retribuição base, também inclui os proporcionais de subsídio de férias, de retribuição de férias e de Natal. Finalmente, uma vez que já estou quase no final, ia só apresentar o nosso centro local, portanto, é aqui assim, na Guarda. Nós estamos abertos todos os dias de segunda à sexta-feira, das 9 ao meio-dia e meio e das 14 às 5h30. O nosso serviço informativo é que funciona só das 9 ao meio-dia e das 14 às 17. Chamava também só a atenção que nós, neste momento, apenas prestamos informações presencialmente com marcação prévia, portanto, terão que marcar primeiro através do SIGA, que está lá em cima. Podem ir ao nosso site e selecionar essa aplicação SIGA, ou então através do número de telefone, deixem-me cá ver, 300 077 999. Portanto, isto é para quem quiser marcar o nosso serviço informativo presencial. Se por acaso não quiserem se deslocar ao nosso centro local, temos também uma linha telefónica de âmbito nacional, cujo número de telefone é 300 069 300. E pronto, acho que respeitei o tempo e não tenho mais nada a dizer. Nada. Muito obrigado pela apresentação. Eu sei não vou perguntar se cumprem todas estas coisas, não ficava feio, não é? Não, mas, enfim, gostaria de ter a vossa opinião, não tanto, enfim, desta parte técnica, isto é uma parte técnica do que é obrigatório cumprir, e de certeza absoluta toda a gente cumpre. A questão aqui mais é o problema da gestão de mão de obra. O problema da gestão de mão de obra é um dos maiores problemas em termos de todo transversal aos pequenos frutos. Já nem é só transversal aos pequenos frutos em Portugal, é transversal aos pequenos frutos no mundo inteiro. A mão de obra escasseia, cada vez menos, e estamos a ter esse problema. Bom, mas deixo a palavra aos produtores, que aqui é o que interessa, e começo por si. Ficou deste lado, agora tem que ser o primeiro. Está bem? Pronto. Estão à vontade, dão a vossa opinião, mas a gente tem que se ir embora para o jantar a horas, ok? Eu queria perguntar, as luzes estão-me a afetar um bocadinho a memória. Há uma modalidade em que as pessoas... É uma prestação de serviço eventual e um contrato único, ou um recibo único, como é que se chama? Ato único? Um ato único, isolado. Há pessoas que estão a fazer esse ato único e dizem que é legal. As pessoas, de início, quando fazer a prestação de serviço, passam uma declaração em que se comprometem, no fim do trabalho, passar esse ato único. Queria perguntar se isso é legal, se tem alguma obrigatoriedade também de ser comunicada
à Autoridade para as Condições de Trabalho ou para a Segurança Social, se é obrigado a ter seguro? Eu acho que é relevante, não é? Portanto, esta pergunta. Ora bem, a questão que colocou é muito, muito pertinente. O que acontece é que todas as regras que eu aqui estive a demonstrar, e como eu disse no princípio, são regras que se aplicam a uma relação de trabalho. Ou seja, em que há um empregador e há um trabalhador. Alguém que, mediante retribuição, se dispõe a fornecer a sua força de trabalho. O ato único não é uma relação de trabalho, é uma prestação de serviços. Não estamos perante uma relação de trabalhador-empregador, mas estamos numa relação entre prestador de serviços e empresa contratante. Ora bem, portanto, aí não se aplicam as regras as regras que eu disse. Mas também não é uma zona que fique completamente, não é uma zona branca sem regulação. Evidentemente que o prestador de serviços, não é a entidade, não é o contratante, mas o prestador de serviços tem que ter o seguro de acidentes de trabalho, ele próprio também tem que ter, por conta dele, o exame de saúde para o trabalho, mas são responsabilidades dele. E a obrigação de comunicar, da sua comunicação à Segurança Social, é dele próprio, é ele que paga então as contribuições. Portanto, não é uma relação. O que muitas vezes acontece, e que nós já temos deparado frequentemente, é muitas vezes haver o chamado falso recibo verde. Ou seja, pessoas que, apesar de terem essa capa de prestador de serviços, de facto não são. São trabalhadores que estão sujeitos à disciplina, que estão enquadrados na organização da empresa e que, portanto, são trabalhadores. Portanto, essa é outra questão. Não sei se fui claro. Sim, a princípio é possível nesta modalidade. É possível nessa modalidade. Eu tenho duas questões. Uma é, quando não temos um colaborador que tem origem noutras empresas onde já estavam legalizados, se terá que fazer os exames médicos novamente ou se há uma transferência, nesse caso, do que já foi feito? Não, nesse caso tem mesmo que fazer exames médicos. Portanto, é uma responsabilidade do empregador, portanto, a responsabilidade não é do trabalhador, é do empregador. Portanto, é o empregador que tem a obrigação de fazer a avaliação da aptidão médica do trabalhador para exercer o trabalho. Portanto, mesmo que eu tivesse feito o exame médico noutra empresa há um mês, se vou para a nova empresa para onde eu vou, tem a obrigação de realizar o exame de saúde para ver se eu estou apto ou não. A segunda pergunta é o seguinte: acontece muitas vezes no interior e nas aldeias que há pessoas que têm alguma deficiência física ou que eventualmente têm um rendimento mínimo, uma quantidade de coisas, e que normalmente vêem nesta altura uma condição de ganhar mais algum dinheiro. Em que situações é que uma empresa como nós os podemos admitir durante os 15 dias ou naquela pico de produção, porque vão bater à porta e às vezes, como devem compreender, não é fácil mandá-los embora? Não, é assim, acredito que não seja e que não seja mesmo. Neste caso é muito simples, quer dizer, a admissão é feita, uma vez que é um contrato muito curta duração, a admissão pode ser feita nas 24 horas subsequentes à admissão e depois tem 15 dias para promover a realização de exames médicos e de declarar o trabalhador ao seguro. Mas, eventualmente, essas pessoas podem ter já rendimento mínimo ou alguma coisa? Mas tem que ser mesmo assim. Portanto, aqui não há volta a dar. Podem trabalhar ou não podem trabalhar? Não podem trabalhar. Assim, tem que estar... Assim, podem trabalhar. Interrompem o ato que estão a... mas tem um ato... Se calhar eu não percebi bem a pergunta. Não, é assim. Imagino que essas pessoas têm rendimento mínimo. Não, isso aí não podem. Não podem? Não podem. Eu não percebi Interrompe o ato e depois... Aí é não categoricamente. Pronto. Não categoricamente. Obrigado. Se bem que é assim, eu estou a dizer não categoricamente, mas atenção que isto é uma matéria da Segurança Social e eu, portanto, não queria entrar por questões de Segurança Social, porque posso estar a dar informações erradas. Nós trabalhamos muito com empresas de trabalho temporário, portanto, em regime de outsourcing, e o que é que acontece por vezes? Às vezes trocam trabalhadores, podem mandar contratos de uns e depois vão mudando, e pode haver uma inspeção. Pronto. Mas essa empresa é que é responsável pelos trabalhadores. Qual é a nossa responsabilidade em caso de alguma irregularidade por um empregado dessa empresa
estar em regime legal. O utilizador não está completamente desresponsabilizado, mas também não está completamente responsabilizado. Ora bem, realmente eles são trabalhadores da empresa temporária. A empresa temporária cede temporariamente, como o nome diz, para uma exploração agrícola. Ora bem, o utilizador de trabalho temporário tem algumas obrigações, ou seja, é o utilizador de trabalho temporário que deverá verificar e garantir o cumprimento dos períodos normais de trabalho, mesmo o registro de horas de entrada, de horas de saída, e também tem obrigações em termos de segurança e saúde no trabalho. Ou seja, tem que garantir condições de segurança e saúde, os trabalhadores têm que trabalhar em segurança e, portanto, se houver algum problema em termos de segurança e saúde, a questão não é com a empresa de trabalho temporário, é com o utilizador. Portanto, não há aí desresponsabilização. Em termos da parte de comunicação à segurança social, não, é mesmo a empresa de trabalho temporário que tem essa obrigação de o fazer. Eu também tinha uma questão que tem a ver com a responsabilidade solidária, porque a informação que eu tinha é que no caso dessas empresas prestadoras de serviços, se os trabalhadores não estiverem corretamente enfolhados, a responsabilidade também é da empresa que contrata esses serviços. E relativamente aos seguros de acidentes de trabalho, quando contratamos um prestador de serviços e ele nos diz nós temos seguro de acidentes de trabalho, eu para já custa-me perguntar, porque eu detesto ser fiscal, mas a verdade é que nós muitas vezes temos que perguntar, ele nos diz que tem e depois na realidade não tem, que problemas é que eu posso vir a ter com isso? É assim, no caso de uma infração e havendo uma cadeia de subcontratação, o que diz o nosso Código de Trabalho é que são todos responsáveis, portanto, são todos responsáveis pela infração. E, portanto, aí imagino que há uma coima, ou uma autonotícia, portanto, são todos respondem todos solidariamente pela infração. No caso, por exemplo, de um trabalhador, ou de contratar uma empresa de trabalho temporário, em que garanta que tem o seguro e depois não tem, se calhar aí é uma forma de se precaver, é na altura do contrato, ou seja, eles declararem, fazer uma declaração em como está tudo conforme, não sei. Mas aí é uma questão mais da relação contratual entre o contratante e a empresa prestadora de serviço. Ok. Eu acho que vou aproveitar a minha intervenção para mudar aqui um bocadinho o paradigma daquilo que nós estamos a falar até agora. Será menos, se calhar, na parte legal e burocrática da coisa e mais focado na maneira como nós estamos a abordar a questão de recursos humanos na nossa produção, na nossa exploração agrícola. E se calhar só 2 ou 3 minutos, algumas coisas que gostava de dizer sobre o assunto. A mão de obra, de facto, eu acho que há um nome melhor para a mão de obra que é recursos humanos, não é? E recursos tem, a palavra recursos humanos, no nosso entender, tem 2 vertentes importantes. Uma parte de recurso, que está associada a custos, e, portanto, há aqui toda uma parte de optimização, uma obrigação de nós, como empresários e como produtores, de otimizarmos esse recurso. Tivemos hoje ainda a falar aqui com um colega nosso que tem algumas tecnologias para percebermos quanto é que estamos a apanhar por pessoa que está a trabalhar a apanhar a fruta, não é? Portanto, otimizar, no fundo, os recursos que temos à nossa disposição, numa vertente muito de gestão e de minimizar custos e melhorar as produtividades. Por outro lado, há uma parte humana, portanto, é um recurso humano, isto não são plantas, não é água, não é sol, não é dinheiro, há uma parte humana, portanto, aqui e isto se calhar vem mais dentro do enquadramento das preocupações da ACT, há uma questão de diversidade cultural, dada a natureza da mão de obra que estamos a conseguir contratar, pelo menos ali na nossa zona em Alpiarça, e há outra parte também de dignidade humana, não é? Portanto, nós na Visionagro estamos preocupados com estas 2 coisas também, portanto, a mão de obra que temos vindo contratar através de empresas de trabalho temporário, normalmente são pessoas que vêm de outros sítios, tanto da Ásia. Nós tivemos preocupação em construir algumas instalações, portanto, tem umas cozinhas especiais, instalações que podem utilizar e fazer a sua própria comida, e quando estão lá tentamos que se sintam o mais integrados possíveis. Por outro lado, também
percebendo que o problema ou que o desafio da mão de obra vai prevalecer no tempo, não é? Tentamos deixar espaço dentro da nossa exploração para que, quando seja necessário, consigamos albergar estas pessoas o melhor possível. Portanto, temos camaradas e temos a flexibilidade, dada a natureza sazonal da necessidade da mão de obra, para colocar as pessoas em estaleiro, não é? Isto tentando nós sempre preservar aqui a questão do conforto e a dignidade e as condições jurídicas. Mas, quer dizer, eu percebo que o problema é dispar. Nós estamos, se calhar, nas várias regiões do país. No nosso caso, em Alpiarce, em Santarém, eu não noto que haja um problema de falta de mão de obra para uma exploração do nosso tamanho. É relativamente fácil contratar pessoas através das empresas de trabalho temporário, e a ACT sabe seguramente, porque estão frequentemente a fiscalizar estas empresas. Há várias centenas de pessoas disponíveis para trabalhar, e alguns deles estão vários meses sem trabalho, sem nada para fazer, à espera que sejam contratados por empresas para prestar serviços. Portanto, era só para dizer que, de facto, queria só, no fundo, enquadrar a maneira como nós estamos a olhar para o problema e o que é que estamos a fazer para tentar ser bem-sucedidos na gestão dos recursos humanos. Bien, suponiendo que nuestra empresa está a cumplir la parte legal, que supongo, yo quería empezar a hacer una reflexión. El precio del mirtilo non va a subir. A rentabilidade de nosa explotación va a mellorar por la poupanza aos custos. O maior custo que nós tenemos en nosas explotaciones, e acho que en la maioría das explotaciones das persoas que están en esta sala, é a mão de obra de coleta, a mão de obra de recolla. O salario mínimo vai subir, con lo cual noso custo de coleta vai subir. Nós estamos a pensar que tenemos que facer para bajar nosos custos de recolla, para bajar nosos custos de mão de obra de coleta e de todas as labores. Ese é o noso traballo neste momento. Que nadie espere que o precio vaya a subir, porque eso non vai pasar. Pode haber determinados clientes con determinadas cualidades, con determinadas situaciones, que isto poda ser así, pero geral non va a ser. E eu chevo moito pouco tempo neste país, bueno, ya se ve como falo, e lo que estou a oír na televisión, na CRA, cada vez que a pongo, é que el salario mínimo vai subir, e eu lo que estou a pensar é que meus costos de colecta van subir. Que vou facer para poder mellorar esta situación? Porque si nosas quintas pierden dinero, o próximo ano non hai encontro. Porque para qué? Nadie está aquí para perder dinero. Nos temos que, concordo plenamente con o compañero, a que mantener la humanidad en los traballadores, hai que dar unas condiciones dignas. Eu acho que há un gran problema na mano de obra nacional. Temos que ir a empresas de TT que están a traer indianos ou subafricanos, porque non há mano de obra nacional. Temos un problema por aí. E qual é o camino que nós estamos a coller? O camino que estamos a coller é temos a sorte de que o matriz de nosa empresa é tecnológica, estamos a sensorizar sistemas de rega, estamos a digitalizar situaciones de la quinta para poder automatizar y adelantar en la medida posible as labores. Estábamos a oír a André Miranda hace pouco con Carsol, que estaba a falar de unha persona cada X hectáreas, que tenía que controlar a rega, de que tenían que monitorizar. Na medida posible que nós podamos automatizar esa situación, son salarios que vamos poupar, son ordenados que vamos a quitar de nosa conta de gasto. No mismo, estamos moito atentos a lo que está a pasar en California, de lo que está pasando con los grandes programas de I+D para a recolla automatizada. A recolla automatizada vai ser un camino que algúns tenen que tomar. Nestes momentos há varias vías de traballo, non este é o momento en que podemos falar delo, pero temos que pensar sempre en situaciones así. Es decir, hai que poupar os custos en nosas explotaciones. E un custo principal é mão de obra.
Por favor, estemos a pensar en facer as quintas sencillas, en facer diseños bons, en que cando estemos a traballar col tractor, el tractor non teña que manobrar, facer alante, atrás, e entonces estamos a perder moitos minutos, que na vida de unha explotación son horas e días de traballo de los tractoristas. E entonces, onde teníamos que 2.000 horas de traballo, podíamos a facer con 1.500. Todos esos detalles, desde el mismo momento que nos estamos a facer o diseño de nosa quinta, son importantes. Porque el custo principal é a mão de obra. E temos que pensar como poupar. Despois vamos falar de novas variedades, que tamén van facer mellores colectas, etc. E, bueno, ya me tira Pedro. Obrigado pela oportunidade. Já muito aqui foi dito sobre mão de obra. Eu queria muito sucintamente deixar aqui de forma muito pragmática o seguinte: a mão de obra, no meu entender, é o calcanhar daqueles do nosso negócio. Ponto número 2, representa na estrutura de custos muitíssimo, em alguns casos bastante mais de 50%. Portanto, quando eu olho para uma estrutura de custos e quero melhorar, quero otimizar, obviamente tenho que me dedicar àquilo que representa a maior parte do custo. Ponto número 3, eu venho de uma realidade onde este discurso da mecanização é o Eldorado, mas não se aplica, porque nós com 2 hectares e às vezes com socálculos e com menos de 2 hectares, portanto é impensável mecanizar. Okay? Portanto nós iremos no norte maioritariamente recorrer sempre à mão de obra familiar, à contratação local e pontualmente partilhar alguma contratação de empresas de trabalho temporário, naturalmente com todas as condições de humanidade e de conforto. Falaram-se aqui, foram abordadas aqui várias possibilidades de contratar mão de obra. Acho que aqui a questão é transversal. O problema do mirtilo é a mão de obra eventual, é aquela da colheita, não é de todo o ano. Não é? E, portanto, se calhar lançava aqui como desafio a Associação de Produtores, portanto, que está agora a apresentar-se e a dar os primeiros passos, que pondere, junto do Governo e junto das autoridades que regulam o trabalho, encontrar um modelo contratual, legal, naturalmente, mas eventualmente até com custos ou encargos sociais mais controlados, que nos permita mais rentabilidade. Porque, efetivamente, o contrato de muito curta duração é muito interessante, mas são 70 dias, que não dá para nada. Okay? Podemos recorrer a contratos de 3 meses, numa vertente de contrato de trabalho absolutamente regular, mas temos encargos sociais na ordem dos 34,75%, mais tudo o resto. Okay? A questão dos falsos recibos verdes existe, portanto, e também é o que é. Nós podemos, em bom rigor, sacudir um bocadinho a responsabilidade para quem é o prestador de serviços, mas depois há a questão solidária, quando há um problema temos que responder todos mais ou menos da mesma forma. Portanto, a minha sugestão é esta: acho que seria pertinente e oportuno que os produtores de mirtilo a nível nacional e outros, associados a outros produtores de hortícolas e de outras frutas, pudessem tentar encontrar no enquadramento legal um regime especial para a agricultura, para mão de obra de colheita, que fosse ligeiro e legal e favorável a toda a gente. Posso só dizer um pequeno apontamento? Nós queixamos muito, ou falamos muito sobre os custos da mão de obra cá em Portugal. Nós hoje em dia, o mercado de mão de obra, portanto o mercado de recursos humanos é um mercado global, não é? Portanto, nós estamos a competir com mão de obra, com Espanha, com Itália, com França, com Alemanha, com Holanda. Acho que é importante termos a noção, na Alemanha, uma pessoa para apanhar fruta ganha 15 euros a hora, ou 12 euros a hora. Nós estivemos na Holanda a visitar uma exploração que tem 100 e tal hectares, até acho que o Jorge Duarte, que está aqui. Eles pagam 13 euros a hora, têm um hotel inteiro para ter as pessoas um ano inteiro a viver lá, são 200 e tal pessoas, a quem pagam durante 12 meses por ano, 12 euros a hora para estar neste negócio, que é o mesmo negócio do que nós, que é apanhar fruta. Portanto, eu estou a dizer isto só uma perspectiva de se outras pessoas com condições ainda mais difíceis, obviamente que o enquadramento é diferente, conseguem resolver este problema, nós também temos que conseguir resolver o problema e lidar com ele em Portugal. Obviamente que temos explorações mais pequenas, temos um enquadramento legal,
mas é possível e, de facto, se olharmos lá para fora, há várias maneiras de lidar com esta restrição. Okay? Ok, obrigado. Temos que mudar de tema, mas foi bom falar sobre a Associação Nacional Produtor de Mirtilos. Agora vamos falar de associativismo.